salvo em Jesus. Havia duas influências principais que buscavam minar a doutrina da igreja primitiva. Uma delas era um grupo chamado judaizantes. Essas pessoas buscavam crer em Jesus, mas também se apegavam aos ensinamentos de Moisés. Eles se tornaram a principal influência na mistura da antiga e da nova aliança. Muitas das epístolas de Paulo foram escritas para combater a influência legalista desse grupo. Ele reconheceu que misturar as alianças afastava os crentes do poder de Deus e os levava sutilmente a praticar a justiça pelas obras. Os judaizantes acreditavam que Jesus era o Messias. Eles ensinavam que era preciso crer nele para ser salvo, mas também ensinavam que era preciso obedecer à lei para ser justo, receber as bênçãos e permanecer salvo. Se você não obedecesse à lei e não mantivesse sua justiça pelas obras, perderia os benefícios da nova aliança. Quase todos os livros do Novo Testamento foram escritos para abordar esse erro que parecia tão razoável e piedoso, mas que rejeitava tudo o que Jesus realizou. Esse conceito está presente na igreja hoje, salvos pela fé, justificados pelas obras. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses especificamente com o propósito de refutar o ensinamento errôneo de que, ao pecar, abrimos a porta para o diabo e lhe damos o direito de nos atacar. Em Colossenses 2:4, Paulo disse: "Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." A palavra enganar significa ludibriar por meio de cálculos falsos ou iludir por meio de raciocínio falacioso. Satanás é o enganador. Ele sempre usa algo que soa razoável. Ele sempre começa com uma verdade e a usa astutamente para esconder a mentira. A partir dessa perspectiva razoável, raciocinamos além da realidade. Ao fazermos isso, nos privamos da bênção que Deus nos deu em Jesus. Enquanto buscamos fervorosamente a verdade, a abandonamos ao nos apegarmos a algo que se encaixa em nossa lógica carnal. A lógica mais atraente para a mente humana é a justiça pelas obras. Ela simplesmente faz sentido para nós. Conseguimos entendê-la. Ela agrada a mente carnal, natural. Se Paulo tivesse pregado a justiça pelas obras, ele poderia ter acrescentado Jesus ao final da lei e então ele nunca teria sido perseguido. A mente humana não consegue conceber a justiça como uma dádiva gratuita. Em vez de confiarmos no amor de Deus, confiamos em uma lógica que se encaixa em nosso raciocínio. Ninguém pode viver sob a lei e se qualificar para as promessas de Deus. Os judeus tentaram isso por alguns milhares de anos e falharam. A lei afirma que ninguém jamais será justificado por cumpri-la. No entanto, nos apegamos tolamente a ela porque se encaixa em nosso conceito de justiça. O versículo 6 de Colossenses 2 diz: "Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele." Continuem a viver em Jesus da mesma forma em que vocês vieram a Jesus. Portanto, visto que vocês foram salvos pela fé, continuem a viver pela fé. O versículo 7 diz: "Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão." Nunca crescemos além da confiança na obra consumada de Jesus. No versículo 8, ele nos diz o motivo pelo qual devemos fazer isso. Cuidado para que ninguém os engane com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo
e não conforme a Cristo. A palavra enganar significa despojar e levar cativo. Os colossenses receberam uma doutrina muito semelhante à pregada em todo o mundo hoje. Essa doutrina foi introduzida na igreja pelos judaizantes. Um estudioso afirma: os judaizantes em Colossos alegavam que os espíritos, principados e potestades ainda exercem grande poder e que todos os cristãos devem se proteger contra isso, observando as regras e regulamentos prescritos pelos judaizantes. Essa mensagem, embora claramente refutada pelo apóstolo Paulo, é pregada abertamente e aceita na igreja hoje como doutrina sólida. Embora a Bíblia obviamente apoie as boas obras e uma vida piedosa, ela não apoia um sistema de crenças orientado pelas obras. Ela não apoia o conceito de que nossa justiça pelas obras nos proporciona mais do que a justiça de Deus. Paulo se opôs fortemente à mensagem da justiça pelas obras. Ele ensinou que devemos viver piedosamente, sim, mas isso não pode ser a base da nossa fé. Ele também refutou o conceito de que Satanás e seus demônios eram poderosos o suficiente para se opor àqueles em quem Cristo habitava. Ele disse: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Em outras palavras, tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem habita em Cristo Jesus. Toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo o que eles têm, habita corporalmente em Cristo Jesus. Nenhum demônio, ou anjo, ou homem tem mais poder ou autoridade. Ele continuou dizendo no versículo 10: e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Os primeiros crentes foram seduzidos a pensar que a lei os tornaria completos. A lógica era que, se a lei me torna completo, também me protege. No entanto, a única coisa que te torna completo, perfeito e seguro contra o inimigo é o fato de Jesus estar em você e você estar nele. Este é o maior mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Esse é o mistério que devemos proclamar. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Esta verdade confunde a mente que confia na lógica da lei. Minhas obras não são a esperança da minha glória. Nada é um substituto adequado para Jesus. Eu não preciso de mais nada para me sentir completo. Cristo em mim é a esperança da glória. Porque vocês estão nele, vocês estão acima de todos os principados. A carta aos Colossenses começa no primeiro capítulo, afirmando que Jesus criou todas as coisas. Diz que ele criou todos os principados e potestades. Antes da queda, ele era superior a eles. Ele certamente é superior a eles agora. Paulo começou esta carta estabelecendo a supremacia de Cristo sobre todas as coisas criadas. Ele o apresentou como autoridade suprema. Os termos principados e potestades não se referem necessariamente aos demônios em si. A palavra principado significa basicamente posição ou hierarquia. A palavra poder vem da palavra grega que conhecemos como autoridade. Jesus criou tudo, incluindo todas as posições, hierarquias e autoridades. Porque ele as criou, ele é muito superior a elas. Paulo queria que estivéssemos plenamente cientes de que principados e potestades não são rivais para Cristo Jesus, o Criador. No capítulo 1, versículo 20, Paulo continuou essa lógica sistemática e explicou que Deus fez a paz conosco por meio do sangue de Jesus. Assim, vemos que Jesus foi o Criador de todo principado e potestade. Sua posição é suprema. Somos completos nessa mesma pessoa que é superior a todo principado e poder. Deus fez a paz conosco
por meio dele. Fomos plenamente reconciliados com Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. A partir deste pensamento, Paulo nos advertiu para não nos deixarmos enganar. Os colossenses foram enganados de muitas maneiras. Foram enganados quanto ao que os tornaria completos. Poucos cristãos compreendem esse paradoxo. Suas obras são valiosas no plano horizontal da vida. Suas obras são um fator importante em seu relacionamento com este mundo. Contudo, suas obras não o tornarão completo. Jesus fez isso. Suas obras devem fluir da realidade de que você é completo. Elas nunca devem fluir de uma tentativa de se tornar completo. Suas obras podem impedi-lo de cometer erros graves que o coloquem em uma posição de dificuldade. Mas suas obras nunca poderão dar a Satanás qualquer direito sobre sua vida. Sua incredulidade que brota da culpa pessoal pode dar a Satanás uma oportunidade, mas nunca poderá lhe dar o direito. Paulo nos advertiu para não nos deixarmos enganar por ninguém com ensinamentos sobre principados e potestades. Não acredite que você pode dar a eles o direito de atacá-lo. Você precisa entender que está completo em Jesus. Porque Ele está com você, isso significa que a plenitude de Deus está em você. Você está salvo em Jesus.